Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a convidar empreendedores e grandes empresários para discutirem e debaterem aqui comigo um pouco sobre o mundo do empreendedorismo. E hoje o papo aqui do nosso podcast, dessa vez do nosso episódio de hoje, vai ser se o coração e os negócios caminham juntos. Então seja muito bem-vindo, Leonardo Loureiro. Você que é um grande empresário, que veio diretamente do mercado da mina de ouro, né? Não é mentira se eu falar isso. Sim. E hoje você mentora e treina muitas pessoas, inclusive grandes empresários. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo. Eu já começo Obrigado, com Ana. uma pergunta para você. Vambora. Coração e dinheiro, caminham ou não caminham juntos? Olha, depende muito de quem está na caminhada, não é? Quando a gente fala coração são as nossas emoções e dinheiro também, né? O reflexo que a gente tem na nossa vida financeira nada mais é do que uma programação que a gente recebeu ao longo da nossa vida e que fica lá no subconsciente. Né? Então, todo o nosso estado emocional, toda a nossa maneira de ser, ela deságua onde? Em diversas áreas da vida. Né? No negócio, onde a gente vai falar muito aqui, no casamento, onde a gente vai falar aqui também, e também no dinheiro. Então, o dinheiro nada mais é do que o seu estado emocional no nível subconsciente. Para quem não sabe, né, as nossas programações mentais, elas são feitas de 0 a 3, primeira infância, 3 a 6, segunda infância, e a gente fala de uma maneira geral de 0 a 12. Então, tudo que vai ser programado na gente, no coração, né, no subconsciente, vai resvalar na nossa vida. Só que as pessoas não sabem de uma coisa, Luana. Né? Imagina que você estivesse lá passeando no Ártico, né, com seu esposo, e aí você chega e olha lá, cara, que geleira imensa, meu Deus do céu. Você vai e olha aquela ponta do iceberg. Aquela ponta do iceberg, se a gente trouxer para a neurociência nessa analogia, aquilo lá nós chamamos de camada consciente. Você sabe quantos por cento você tem de consciência de tudo aquilo que você faz? Perigoso isso, até medo, né? De quanto consciente. Dá um quão chute. Consciente a gente tá. Isso. Daria 25%, talvez? Não. Ou muito mais? Muito menos. 5%. Muito menos? Você está 100% do comando de somente 5%. Exatamente. Então a gente não está no controle. Quando a gente acha que a gente está muito longe de estar. Exatamente. Né? Porque quem está no controle são os 95% de quem você é, que é a sua mente subconsciente. A mente subconsciente é como se fosse um HD, que ela armazena todos os programas. Por que a mente subconsciente armazena todos esses programas? Luana, a gente vai falar para o empreendedor, aquele cara que está tendo sucesso, aquele cara que está avançando, nada mais é do que um reflexo de programações que ele teve. Só que as cadeiras tradicionais vão falar, vai fazer um curso de economia, vai estudar mais sobre gestão e etc. E a gente tem que estudar, mas isso só afeta o consciente, 5%. Porque 95% é todo o nosso histórico emocional. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse início de vida, é como se Deus entregasse para o seu papai e para sua mãe um supercomputador e falasse assim, tá aqui papai e mamãe da Luana, o melhor computador que eu fiz até hoje. Muita capacidade de processamento e armazenagem de informações. Porém, papai e mamãe, ele veio sem os programas, grave os programas. Então, é como se Deus entregasse seu pai e sua mãe a Luana, 0 em folha. E esse 0 em folha quer dizer... Uma folha em branco, né? Completamente. Exatamente, Luana. Então, é como se ele entregasse aquele supercomputador da Apple. Você chegar na Apple lá e falar, quero levar o computador mais caro. Está em torno de 200 e poucos mil reais. E só que ele vai te entregar o computador, ele vai falar aqui, ó, só que ele está sem os programas, tá? De que valeria ou quanto você aproveitaria esse supercomputador? Muito pouco. E quem é o programador de nós? Meu pai e a minha mãe. Não tem para onde correr. Acredite você ou não que está aqui do outro lado, seu pai e sua mãe, eles exerceram um papel fundamental em quem você é hoje, no seu casamento, no seu negócio, no seu modelo financeiro. É a primeira referência que a gente tem. Acho que não só a referência, mas é o primeiro exemplo que a gente tem vem da nossa base familiar. Exatamente. Né? E aí, trazendo para a neurociência, Luana, o que acontece? Essas formações, quando você recebe, seu pai e sua mãe receberam você, eles vão gravar os programas. E os programas mentais, eles são gravados de duas maneiras. Forte impacto emocional e repetição. Então, tudo que a criança vai ver, ouvir, sentir ao longo da vida inteira dela, mas em especial de 0 a 3, 3 a 6, e de uma maneira geral 12, vai significar 80% do que você é. Mas, Leonardo, por que isso? Porque a gente nasce lá com 86 bilhões de neurônios, e esses 86 bilhões de neurônios, eles precisam fazer conexões. E essas conexões são feitas através das experiências de repetição que você vai viver no dia a dia e forte emoção. Então, quando você vai para a vida adulta e você está lá trabalhando, você está lidando com as pessoas, ou você está empreendendo, ou você está lidando com dinheiro, você acha que você está no comando. Mentira.
Quem está no comando é a tua programação mental. E por que ela está no comando? Exatamente por uma coisa, pensar gasta muita energia. O prato de comida que você acabou de comer agora, tá? Pra você ter ideia, em torno de 20% de tudo que você comeu foi só para atividade de consciência e subconsciência do seu cérebro. Ou seja, ele gasta muita energia. Então, a gente está falando de uma massa cinzenta que pesa em torno de no máximo 2% do seu peso corpóreo e que consome 20% de toda a sua energia. Então, imagina se você tivesse que pensar para empreender. Pensar para fazer uma série de coisas. Então, o automático funciona para você não gastar energia. Então, quando eu estou Mas nesse isso pode modelo... ser perigoso também, né? Pode não, é perigoso. Muito perigoso. Porque a gente tem o programa e não sabe quais os programas têm. Então, quando a gente volta para essa metáfora do iceberg, eu olho aquela camada consciente, aquele iceberg gigante, olho assim, cara, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Cara, por que o meu negócio ainda não flui como deveria fluir? Cara, por que as coisas não avançam? Por que eu me sinto assim dessa maneira? Crenças limitantes, né? Exatamente. A pergunta é, quais foram os programas mentais gravados na sua vida e que hoje dão um resultado de você? Então, voltando para a tua primeira pergunta, o coração anda junto com o dinheiro sempre, mas o resultado nem sempre é aquele que a gente quer. Então, algumas pessoas vão falar, seja frio, seja isso que nada, você está no piloto automático sempre. E como a gente falou que é perigoso estar no piloto automático e é inevitável, porque em alguns momentos até eu acho que é uma válvula de escape, uma forma de autoproteção, né? E aí, quando você lida diretamente com pessoas, treinando, mentorando, a crença limitante, você lida com diferentes crenças limitantes, porque varia de pessoa para pessoa, mas qual é a maior dor que você enxerga que é um senso comum? Assim, você já atingiu mais de 12 mil pessoas nesses 8 anos, mais de 8 anos trabalhando, mentorando grandes empresários, ajudando essas pessoas a fazerem mais dinheiro. Qual é a maior dor que você entende que é um senso comum de todas elas e talvez um ponto de partida para você começar a trabalhar com isso? Existem 3 áreas, para ilustrar isso, existem 3 áreas das pessoas, né? A primeira área é o sei que não sei. Por exemplo, eu sei que não sei fazer comida japonesa. Então, a hora que eu quiser, eu vou lá e aprendo a fazer comida japonesa. Por exemplo, vou fazer pilotagem de helicóptero. Eu tenho consciência que eu não sei pilotar helicóptero. Então, em algum momento, eu vou lá e vou fazer o curso, porque é um sonho, um objetivo meu, pilotar helicóptero. Eu sei que não sei. Outra área chama-se sei que sei. Por exemplo, eu sei que sei dirigir, eu sei que sei sobre neurociência, eu sei que sei sobre negócio, eu sei que sei sobre como montar uma mineradora de ouro. Eu tenho consciência daquilo que não sei, daquilo que sei. Agora, chega a camada que é senso comum de todo ser humano, não só do empreendedor. É o não sei que não sei. Eu não sei que não sei algumas coisas que bloqueiam a minha vida. E só existe uma maneira de destravar esse senso comum, através do conhecimento, do aprendizado. Só que quando você vai falar para o empreendedor, e eu estou acostumado a falar para o empresário, desde de fatura 6 a 9 dígitos eu posso falar, né? Os que faturam mais dígitos, eles tendem a ter mais consciência do que aqueles que estão no início de jornada. Por quê? Porque esse cara sabe que ele vai precisar de gente boa para aprender, para se conectar, para conhecer. E esse cara não, ele acha que é só a força do músculo, do braço, que vai levar. Então, qual o senso comum? As pessoas têm bloqueios. Esses bloqueios impedem elas de alavancar os seus negócios, esses bloqueios travam elas em diversas áreas, dentre elas, quer ver uma muito comum que os empreendedores quebram muito a cara? O casamento. Boa parte dos empreendedores, quando estão subindo o pináculo para chegar no seu objetivo, o que acontece com eles? Eles vão desconectando de família, de filhos, e já viram segundo, terceiro casamento, ou às vezes estão separados, e eles não sabem que existem bloqueios ali. O núcleo familiar, ciclo social sempre fica em segundo plano, né? Principalmente Exatamente. nessa jornada de sucesso, que você está subindo um degrau e você acaba querendo se atropelar nisso, e acaba que o que realmente importa, e quem está acompanhando todo esse processo junto com você, até mesmo antes disso, quando isso era idealizado, acaba que isso fica em segundo plano, né? É, mas não pode estar. Eu falo sempre, Luana, que felicidade é esticar sua mão e tocar o essencial. Por que muitos empresários se suicidam? Por que muitas pessoas que têm muita grana e atingiram até o pináculo do sucesso nos negócios, eles acabam vivendo uma vida muito aquém? E eu sou um avatar transformado por essa dor, né, que vivia essa dor na pele. Por quê? Eles sobem lá em cima a montanha, eles vão subindo a montanha, estão de mão dada com o filho, com a família, mas o negócio exige muito, ele vai subindo, faz uma força danada, daqui a pouco ele solta a mão de um filho, solta a mão de outro, ele continua, porque eu preciso faturar mais, porque eu preciso ir, e realmente ele precisa avançar mais no negócio, ele precisa dar um gás, né? E aí daqui a pouco ele vai subindo o Everest, e ele solta a mão da esposa, e aí daqui a um tempo ele se separou do filho, desconectado da esposa, e ele chega lá em cima, e ele descobre que ele subiu o monte errado.
Só que ele perdeu e deixou os mortos do Everest no meio do caminho. Aí quando ele chega lá em cima, ele descobre que não fazia sentido. Mas a grande pergunta é, Leonardo, então o que eu faço? Você precisa fazer o desalinhamento programado. O que é o desalinhamento programado? É quando você acorda muito bem com as pessoas à sua volta, o quanto você vai empreender e tomar de tempo para aquela coisa virar. Qual é o acordo que você vai ter na família para ter tempo com os filhos, para ter tempo com a esposa? Quais são as viagens que você vai fazer com a sua esposa enquanto você está empreendendo? Porque vai tirar muita energia para você chegar no seu objetivo. O que acontece é que as pessoas miram o objetivo e esquecem que o essencial é aquilo que você pode tocar. Quando a gente fala disso, do que é essencial, que varia muito do que é essencial para um e para outro, né? Varia muito, isso tem muito a ver com os princípios de cada um. Mas quando a gente fala de ambição e ganância, que existe uma diferença né, crucial nisso. Qual é o peso da ganância e como que eu me intitulo uma pessoa ambiciosa diferente de gananciosa? Como é que eu consigo diferenciar e aplicar isso na minha vida? O empresário, ele tem que ser ambicioso. Não tem para onde correr. Se você não tiver ambição, eu chamo de ambição de fome. Quando você está com fome, você vai lá, prepara aquele pratão de comida e você manda bala. Tem uns que têm menos fome, tem uns que têm mais fome e está tudo certo. A ambição ela é muito boa porque quem é empreendedor, ele é um inconformado. Então ele sabe que através daquilo que ele vai fazer, ele vai mudar a vida de outras pessoas. Né? E não só a vida de outras pessoas, mas principalmente da sua casa. Então ele tem ambição. Mas tem pessoas que têm ganância. O que é a ganância? Ganância é quando você abre mão de princípios, abre mão de valores para determinado objetivo. Entende? É muito diferente, entendeu? A ambição ela é fundamental para quem quer crescer. Agora, a ganância é quando você abre mão de valores para um objetivo. E nada paga a perda e a quebra de princípios. Entende? Então, a pessoa ambiciosa ela é importante, sim, fundamental. Todo empreendedor tem que ter ambição. Toda pessoa que quer crescer tem que ser ambiciosa, tá? Mas é bem diferente de ganância. Ganância, eu quebro princípios para alcançar. A ambição não, é uma fome natural e eu não quebro princípios para poder chegar lá. Então, essa é a diferença. Você, em algum momento, enfrentou a ganância na sua vida enquanto empreendedor, empresário? Sim. Posso contar um pouco da minha história? Eu começo a minha história, né? Eu sou nascido num lar muito simples, né? Meus pais trabalhavam demais e quando você vai olhar o empreendedor geralmente tem fome, porque ele passou por muita dor no início da vida dele, né? Então eu nasci num lar que existia muito amor, mas meus pais trabalhavam muito e eu era um filho de final de semana, né? Eu era muito amado pelos meus pais, mas mesmo assim naquele desalinhamento de vida deles, eu tinha muita pouca conexão com eles, então eu era criado por uma babá, por uma pessoa que tomava conta de mim e tal, e eu fui crescendo nesse contexto. Aos 10 anos de idade, meu pai, ele saiu da empresa onde ele trabalhava e ele decidiu montar um negócio. Eu, como filho mais velho, falou, você veio trabalhar comigo. Eu, com 10 anos de idade, fui trabalhar numa espécie de sacolão, né? Um varejão, que aqui no Rio de Janeiro a gente chama, né? E aí eu comecei a trabalhar, atendendo as pessoas, ouvindo as pessoas. E aí quando eu cresci mais um pouquinho, ele começou a me levar para o Ceasa para fazer compras. Então fazia compras com ele, né? Depois de um tempo eu passei a fazer compras muito novo. Ele me botava numa 709, um caminhãozinho. Eu ia para o Ceasa, fazia as compras, arrumava, atendia as pessoas até a época de ir para a escola, né? Em paralelo, ia para a padaria do meu tio também, para trabalhar, para fazer uma grana. Então, o empreendedorismo, ele, querendo ou não, sempre esteve ali um pouco na veia familiar. Sim, né? Na veia familiar. E aí, o que aconteceu comigo? Fiz escola técnica em eletrônica. Assim que eu fiz escola técnica em eletrônica, eu fui trabalhar na indústria. E na indústria eu trabalhei no Grupo Gerdau, logo assim que entrei. E com um ano aproximadamente, eu já era o gestor de manutenção. Então, cresci muito ali. Ali fui fazer minha primeira engenharia, fiz engenharia de produção. Né, cresci nessa empresa, fui para a área comercial da empresa, passei por processos de manutenção e eu decidi fazer uma outra engenharia também, que foi engenharia de petróleo, bem antes do boom do petróleo. Já tinha inglês fluente, estava muito bem, e assim que finalizei a engenharia de petróleo, saí da Gerdau, pedi desligamento, fui trabalhar numa multinacional de petróleo, como engenheiro de campo, e aí rodei as bacias petrolíferas do Brasil inteiro, né? Fui trabalhar no Texas, nos Estados Unidos, rodei a beça. Uma coisa muito interessante, eu era muito jovem, comecei a ganhar muito dinheiro bem cedo, né? A gente ganhava percentuais da produtividade em exploração de petróleo, né? Em alguns trabalhos que a gente fazia. Resumindo, e aí a empresa me fez um convite, olha, você vai precisar se especializar em mais uma área da engenharia nuclear. E aí me chamou para esse desafio, top, vamos embora. Aí fui estudar com os físicos nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que já eram aposentados, para fazer a prova da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Fiz a prova, passei uma prova bem difícil, de 200 engenheiros, 180 aproximadamente, passei, e eu comecei a ganhar mais dinheiro ainda naquela empresa. E depois de um tempo bem capitalizado, muito novo,
a ver empreendedora Você novamente. tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu tinha 24 para 25. Nossa, dar muito dinheiro na mão de um jovem é difícil, né? Porque você tá pedindo pra pessoa não ter autocontrole. Mas eu investia bem o dinheiro na época, sabe? Mas você estudava sobre como investir ou você foi recebendo aquilo foi te atropelando? Sempre investi em patrimônio imóvel, né? Até hoje eu tenho uma construtora, eu construo para mim e loco para mim já há algum tempo. Então sempre, tudo que eu ganhei transbordei onde? Em imóveis. Acredito muito em imóveis, em rentabilidade através de imóveis, né? E aí o que aconteceu comigo? Já ganhando muito dinheiro nessa empresa, eu vou sair para empreender. Eu quero tocar o meu negócio próprio. Eu comecei a participar de rodadas de negócio, assim como o Clube Empreendedor. Certo. Comecei a me conectar com outros empreendedores, conectar com outras pessoas. E nessas conexões, eu ainda trabalhava em outra empresa, eu conheci um cara que tinha uma pequena mineradora de ouro em Macapá, lá no Amapá. E aí ele estava procurando um cara que tivesse um perfil de engenheiro, um cara que tivesse um perfil bem analítico, lógico, e ao mesmo tempo fosse capitalizado para entrar no negócio dele, que era pequenininho ainda. E eu comecei a conhecer ele começou a me namorar, né? Namorar no bom sentido de, pô, vamos lá, o que você acha desse negócio? Começou a estudar como uma possibilidade, Estudar, ele né? me falava de números, eu não acreditava, achava bem cético, até que um dia eu tomei a decisão, cara, vou lá conhecer o seu negócio. Peguei um avião, saí, fui para Macapá, de Macapá me instalei no Hotel Ibis de lá peguei um avião, teco-teco, fui para o meio da selva amazônica. E quando cheguei lá, eu fiquei apaixonado pelo que vi, né? Eu convido todo mundo que está aqui, se algum dia puder, vá para o interiorzão do Brasil. A gente acha que o dinheiro está nas grandes capitais, e na verdade, o Brasil ele cresce para onde? Para os interiores, né? Por quê? O nosso país é muito forte no agro, na mineração, né? Em toda a parte florestal. Então, quando a gente vê até ungueiros, gente indo para a Amazônia, etc., um monte de gente, na verdade, perceba bem, por que eles não vão para um lugar que é muito mais pobre, né? E muitos deles vão para pesquisar, fazer pesquisa de mineração, para descobrir o que o nosso solo tem. Que ali, normalmente, é a mina de ouro. É literalmente Exatamente. onde é a mina de Aí, ouro. quando eu cheguei lá, peguei o avião, teco-teco, descemos na pista, e quando eu comecei a conhecer, uau, meu Deus do céu, como é que eu nunca imaginei? A gente só ouve falar, e na época, muito menos, a gente não tinha digitalização como se tem hoje, e aí eu falei, cara, que negócio legal, entramos na mina, entendi, e eu, como é um negócio que trabalha muito na margem, muito legal, eu falei, cara, eu entro, mas eu quero apresentar essa proposta para um amigo meu de confiança. Posso apresentar? Ele pode. Se é um cara do teu crivo, traz ele, eu quero conhecer também, e aí a gente vê. Aí voltei, um amigo que era um grande advogado aqui no Rio de Janeiro, chamei ele para ir lá, ele pegou o avião, foi comigo, ficou apaixonado, e montamos o negócio. Quer dizer, colocamos combustível no negócio e a coisa começou a andar. Porque o negócio já existia. Já mas numa ele escala precisava pequena. de uma pessoa, literalmente, para alavancar isso, né? Escalonar o que já funcionava. Eu cuidava de toda a parte de engenharia, a parte de geologia, eu tomava conta de um geólogo, toda a parte de mecanização, um outro sócio tomava conta das partes legais, você precisa legalizar a área, você precisa sempre estar entrando em contato com órgãos importantes, na época era o DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa e Mineração, e outro sócio, ele buscava recurso para o negócio tornar mais parrudo. Ele ia para os Emirados Árabes para prospectar o nosso negócio. Até que a gente consegue fazer uma primeira prospecção do negócio, atrai o investimento para lá e a coisa começa a crescer e tomar um corpo maior. Só que aí entra, você me perguntou no início, como é que foi essa coisa de ser treinador, ter empresas, etc. Aí começa a minha grande virada de chave. Quando o ser humano ele não encontra Deus, ele encontra ídolos. E quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está da sua própria vida. Né? Deus, você diz essa espiritualidade. Sim. Né? A sua essência em si, de um propósito maior pela sua existência humana. Sim, a sua conexão com Deus mesmo. Né? Ele nos fez, a sua imagem e semelhança, aquele que te conectou. Então, o que acontece, Luana? E aí, o que eu buscava? Eu buscava dinheiro. Eu buscava o que o poder, através do dinheiro, podia me habilitar. Então, eu comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a prosperar demais, e eu comecei a me sentir uma pessoa muito vazia. Lembra que eu te falei sobre a nossa formação humana, né? Os 0 a 6 anos, 0 a 3, 3 a 6, 6 a 12, de uma maneira geral, aqueles gaps emocionais lá de trás começaram a vir. E o que eu era? Eu era um rolo compressor para dar resultado. E aí, quando eu alcancei o resultado, eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido para mim. E boa parte das pessoas que talvez estejam ouvindo aqui, talvez você atingiu algum nível de sucesso no seu negócio. Talvez você já tenha atingido algum step. E talvez você esteja perdendo o sentido da vida. Então, talvez vá fazer muito sentido para algumas pessoas que estejam vendo agora isso. E eu alcancei aquele pináculo naquele momento da minha vida ali, que era um resultado expressivo para quem eu era. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a não sentir mais satisfação daquilo que eu fazia. Porque você chegou num patamar que muita gente passa a vida toda tentando. Exatamente. E aí você alcançou, e aí o que vem depois, né? Porque não se fala o que vem depois. Exatamente. O que você faz com isso que você conquistou? Você sentiu isso na pele nesse momento. Sim, e o que veio depois naquele momento, óbvio. A princípio você
conquistar tudo que você quer. Carros, casas, apartamentos, viagens, né? E o Deus da minha vida era isso, eram as conquistas. Não há problema nenhum em conquistar, né? As conquistas são boas, mas o problema é quando você não tem um propósito por trás disso. Então, eu alcancei tudo aquilo, mas eu me senti uma pessoa vazia. Quando você fica no garimpo, uma área muito solitária, não é? A gente se revezava lá e eu comecei a beber um dia para tentar sanar as dores emocionais que eu tinha, 2 dias, 3, tentava sanar com festas, mulheres, uma série de coisas, até que eu comecei a beber todos os dias. E um dia, entre indas e vindas de Macapá, a gente se revezava, eu estava na casa de uma pessoa que me relacionava aqui no Rio de Janeiro, era em torno de 4h30 da manhã, e meu apelido era Léo Bebê, eu bebia muito. Meu Deus, Leonardo. Você tem ideia, nem parece, né? Mas não, é verdade. É verdade. E aí, o que aconteceu comigo? Eu já estava muito doido, sentado no sofá, vendo a festa passando em câmera lenta. É como se fosse um filme em câmera lenta, todo mundo curtindo, a galera vivendo aquela cena, e eu bêbado, eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Eu pego, me levanto, vou até a garota que eu estava me relacionando e falo, cara, tô indo embora. Ela, como é que você vai embora? Você está muito bêbado, eu tô indo embora. Eu peguei, desci, era um 2º andar na Barra da Tijuca, e aí quando fui entrar no meu carro, ela pega e grita da janela, Léo, não vai embora, por favor. Eu pego, entro e vou embora. 5 minutos após, numa curva, 80 km por hora, eu adormeço e pego um poste em cheio. Eu me lembro que, Luana, no momento da colisão, o airbag do carro acionou, eu acordei, só deu tempo de eu gritar, Deus! Nisso que eu grito, Deus, o carro interrompido ali. Eu pego, vejo aquela cena, muito tonto com a batida, mas com álcool, estava muito bêbado. Tento sair do carro, o dia estava começando a amanhecer, a rua desértica. Eu lá pela 2ª, 3ª, lá pela 5ª vez eu consigo abrir a porta do carro, não conseguia ficar em pé, saí rastejando. Vou para uma graminha bem perto, olho o carro batido, alguns carros passavam lentamente, abaixavam o vidro, olhava a cena. Mas sabe quando você está naquela atmosfera onde parece que vai acontecer alguma coisa, você não sabe o quê? Uhum. E ali os carros passavam, olhavam para mim e ninguém me ajudava. É natural alguém parar e te ajudar, e ninguém me ajudava. Até que o raiar do sol, a brisa suave, o carro batido, eu comecei a ouvir uma voz que me disse assim, até quando vou te dar mais tempo de vida? Até quando eu vou te dar mais chance de vida? Eu falei pra mim, eu tô ficando muito bêbado, tô ficando muito doido. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Você achou que você tava delirando, né? Tava delirando. Até que pela 5ª vez a voz falou assim pra mim, não tenha dúvidas de quem eu sou. Ali, Luana, eu entendi um conceito. Esse conceito chama-se mão pro alto e mão para baixo. Mão pro alto, porque não importa onde você esteja. Se você tiver a humildade de levantar a mão e pedir ajuda, você sempre pode ter alguém para poder te ajudar. Seja no seu casamento, seja na sua vida emocional, seja no negócio. E qual é o mal do empreendedor e do dono do negócio? Ele vive uma vida muito solitária. Ele costuma tocar um negócio somente ele. É eu presa, muitas vezes, que ele tem que começar um negócio. Aí daqui a pouco ele contrata um time, mas ele absorve toda a dor, tudo aquilo. Ele pensa na estratégia, ele faz a gestão dos colaboradores, ele tem que pensar em tudo, mas o que acontece? Quem menos pensa é nele e na família dele. E aí o que acontece? Se você tiver a humildade, levantar a mão e pedir ajuda, não importa, empreendedor, sempre haverá alguém que vai poder te dar a mão e te ajudar, seja o lugar onde você esteja. E ali eu entendi esse conceito, e mão para baixo, que não importa onde você esteja também, você sempre pode ajudar alguém. Eu chamei o seguro, o carro deu perda total, levaram e eu tomei uma decisão ali. Eu vou pedir ajuda a um amigo. E eu não sabia de uma coisa, Luana, quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está da sua própria vida. Né? Você está longe do seu propósito, né? Pelo que você entende de espiritualidade, de entendimento consigo mesmo, você se afasta do que você realmente, talvez, não... Porque muita gente não tem propósito. Uhum. E não vê problema em não ter. Uhum. E aí, quando tem uma virada de chave, como você teve, Uhum. que foi meio que inevitável, ou você fazia, ou seria uma outra próxima que você não teria tanta sorte, você decidiu seguir um outro caminho. Exato. Vou dar uma dica aqui. Posso dar uma dica pra galera aqui? Pode, por favor. Você que tá aí, acha que não tem propósito, não tem como achar? Eu já estudei muito sobre propósito de diversos autores do Brasil e de fora do Brasil. Anota esse livro. O Desígnio, Mike Murdock. O Desígnio, Mike Murdock. Parece uma bíblia desse tamanho. Você vai achar o seu propósito no final, você vai me mandar lá no meu Instagram depois, Léo, descobri o meu propósito. Lê esse livro. E aí, voltando, eu pego e nesse momento ali, vou para casa e aí acordo, ligo para um amigo que eu decidi pedir ajuda. Falei para ele tudo que tinha acontecido. Ele falou, cara, você teve encontro com Deus. Eu, como assim encontro com Deus? Porque eu comecei a me emocionar, chorei muito ali naquela cena, porque eu tinha tudo aparentemente, né? Eu estava vivendo o pináculo da minha vida, estava vivendo ali uma fase maravilhosa financeiramente falando.
E aí, o que acontece? Aí você se depara com essa cena, se tornando alcoólatra, sem sentido, né? Se tornando um bêbado, um alcoólico, um alcoólatra que anda para lá e para cá buscando só coisas, enfim. E aí, o que aconteceu comigo nesse interim? Eu falei com esse amigo, ele falou, cara, você precisa aprofundar a sua conexão com Deus. E ele me levou para um lugar de fé. E nesse lugar de fé, eu comecei a ter um aprofundamento, eu comecei a olhar para mim de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eu comecei a entender que o ser humano ele precisa de um tripé. Se você olhar aquela câmera ali, ó, existe uma lei que fundamenta. Ela tem um tripé ali, ó. Se você tirar qualquer pé dela ali, ela vai cair. É um tripé. Corpo, alma e espírito. Ah, isso não é um clichê. Ah, eu ouço muito falar nisso. A gente ouve, muitas vezes como um clichê, mas a gente não leva em consideração. Mas todo clichê é o fato, né? É um clichê justamente porque se torna muito dito, mas pouco aplicado. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Eu tinha muita conexão com o meu corpo, eu era um cara que treinava, me alimentava muito bem, tinha uma vida muito regrada, disciplinada em relação ao físico, né? Era muito bom dos negócios, mas eu estava desconectado espiritualmente de Deus e emocionalmente eu era cheio de fraturas emocionais. E ali eu comecei a entender o primeiro pilar do ser humano. Quando o ser humano ele está distante de Deus, ele está distante da sua própria vida. Quando o ser humano ele não encontra Deus, ele vai encontrar ídolos, não é? Não há problema nenhum você ser torcedor de um time de futebol, é maravilhoso. Não há problema nenhum você querer ganhar dinheiro, é maravilhoso. Mas o problema é quando se torna o ídolo da sua vida, não é? Ele se torna também um Deus. Então, eu comecei a conhecer Deus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. A minha vida começou a ser transformada. Em 9 meses, para você ter ideia, eu já estava totalmente desconectado das pessoas que me relacionava, eu já tinha transicionado, eu tinha saído da operação do negócio, porque na operação você faz muita coisa boa, você ganha muito dinheiro, mas você ganha muito dinheiro ilegal também, né? Nota fria, etc. Antes que isso aconteceu, você acreditava em Deus? Acreditava ou era em uma Deus. Coisa meio subjetiva? Eu acreditava em Deus como uma crença comum. Quem é, se você perguntar? Era um bem comum, entendi. Você crê em Deus? Claro que eu creio. Você acredita em Jesus? Claro. Mas você não tinha um relacionamento com ele. Exatamente, mas eu não vi uma vida de intimidade, que é diferente. E ali eu comecei a ter a vida de intimidade, me desconectei dos negócios, me desconectei dos sócios que eu tinha, e eu tinha uma seguinte pergunta: caramba, eu entendi que eu precisava cuidar da minha vida espiritual, e eu estou aqui nessa jornada, mas ainda existem gaps emocionais que eu preciso tratar. E desde muito cedo, eu tive uma criação onde meus pais sempre me inclinaram muito para estudar, para me desenvolver, e eu entendi que aquilo que eu não tenho de resultado não é porque eu não quero, é porque eu não sei. Porque se eu já soubesse, eu já teria esse resultado, né? Olha uma coisa que você quer muito. Você não consegue, não é porque você não quer, você quer. É porque você não sabe como. E eu entendi que se eu quisesse alcançar qualquer objetivo, eu tinha 2 coisas. Ou me conectar com aquela pessoa que já tinha chegado até aquele objetivo, ou aprender com aquela pessoa que já tinha chegado a esse objetivo. E aí eu entendi. Caramba, eu preciso cuidar das minhas emoções. Cara, eu preciso entender quem sou eu na minha identidade. Você tinha uma referência de quem lidava com as emoções de um jeito que você gostaria de alcançar? Não tinha referência naquele momento. Eu acho que é isso que falta na gente. É. A gente nunca encontra alguém que consegue... Porque hoje em dia, na internet, todo mundo vende a vida perfeita. Exatamente. Só que ninguém vende o modo como chega a isso, né? E aí você não tem referência do percalço. Você só tem a referência do objetivo final. Exatamente. E aí você só se deslumbra com isso. Quando você fala de aprender com a jornada de outras pessoas, você acha que para a gente ter uma grande virada na nossa vida de enxergar os nossos objetivos com outro olhar, por uma outra perspectiva, você acha que a gente tem que passar por uma grande virada ou é possível, de fato, aprender com quem já errou e aprendeu com erro? Claro, a gente pode aprender o tempo inteiro com quem errou, não é? Isso é sabedoria. Aprender com quem já errou para você não errar na pele. Mas o ser humano ele só vai mudar de 2 maneiras, dor ou prazer, né? A gente é movido por esses 2 motores propulsores. Só que a maioria de nós é mudado pelo quê? Pela dor. A dor, se eu não tivesse passado pela dor de beber e não conseguir desconectar do álcool, se eu não tivesse passado pela dor da batida de carro e quase ter morrido, porque era para eu ter morrido naquele dia, eu talvez nunca teria esse encontro e nunca teria essa virada de chave, né? E agora, só para você entender, nessa jornada, Luana, de busca, eu comecei a estudar tudo sem imaginar do autodesenvolvimento. Comecei a ler livros do Tony Robbins, comecei a ler livros de diversos autores do Brasil e de fora do Brasil, e eu comecei a entender, cara, eu preciso me conectar com mentores. Foi quando eu peguei o avião, fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de me conectar com o Tony Robbins, já deve ter ouvido falar nele, tem Nelson Mandela, Princesa Diana, Madre Teresa de Calcutá, passei por diversos treinamentos, aí eu comecei a entender como a mente humana funciona. E aí depois fui estudar neurociência, me desenvolver mais profundamente, e aí voltei novamente para o campo de engenharia, mas prestando serviço, desconectado dos negócios, uma mentalidade nova e uma espiritualidade nova
e lentes novas. Quando eu fui para as empresas, eu tinha muito network, muita conexão, e quando eu chegava nas empresas para prestar consultoria, engenharia, processos, manutenção, etc., que era a minha grande expertise, né? E como empresário que tinha passado pelas empresas que tive, né? Em paralelo, eu tive uma empresa de logística também. O que aconteceu? Eu comecei a olhar os empresários e eu comecei a perceber que eles tinham dores muito similares às quais eu tinha no passado. E aí eu olhei aquela pessoa, mas teve um marco. Eu fui visitar um cara que é um grande cara, um grande empreendedor da área de petróleo, não é? E ele me levou para conhecer a casa dele. E ele me levou para conhecer a casa dele faraônica. Devia valer uns 10, 12 milhões a casa dele na época. Né? Ele me leva, olha só a garagem, uma garagem gigante. Olha só o pé direito da casa, olha a academia, olha a piscina, uau. Eu perguntei para ele, quando você vem com a sua família? Eu não vou com a minha família, eu estou acabando de me separar. A fatídica pergunta. Eu estou acabando de me separar, era a casa nova deles. E ali, Deus falou comigo, o verdadeiro ouro que você vai cuidar são pessoas. Lá atrás eu estava minerando ouro, né? Para você achar, às vezes, 1 grama de ouro, você tem que minerar, achar no material, na área geológica de interesse, trabalhar em torno de 10 toneladas de colúvio, que é o material da área de interesse, para você tirar 1 grama de ouro. Então, quando a gente acha pessoas, a vida é sobre pessoas, você achou o bem mais precioso de Deus, né? E ali eu comecei a ajudar alguns, e hoje são mais de 12 mil pessoas treinadas, desenvolvidas na metodologia que é a mina em que eu desenvolvi. Né? Então, o que eu ajudo hoje? Eu ajudo o empresário a primeiro ele entender as suas emoções que impactam diretamente no resultado do negócio. Eu ensino ele a ter gestão emocional para que ele possa prosperar no negócio. Mas não só no negócio, no casamento dele, na vida emocional, prosperar com propósito, com sentido. Porque senão você cria um império só de dinheiro. Exatamente. E aí o que realmente é a mina de ouro, para que deveria ser a nossa mina de ouro, fica em segundo plano, como a gente falou no início do podcast. Exato. O que eu achei interessante na sua história é que antes você estudava muito em como fazer dinheiro, né? Estudar e se especializar no seu lado profissional. E aí quando você teve essa virada de chave, esse encontro com o divino, esse encontro de se entender não só com o outro, mas consigo mesmo, que eu acho que é o ponto crucial nessa nossa conversa, você passou não só a estudar a religiosidade, a sua relação com Deus, mas você já começou a estudar sobre autoconhecimento. Exatamente. E que isso é algo que virou batido, mas é aquilo que a gente falou, o clichê que não é aplicado. As pessoas não se conhecem o suficiente. O que mais te choca quando você lida com essas pessoas e que você aplica esses treinamentos nesse distanciamento do consigo mesmo? O que mais me choca é que muitas vezes eles estão perdendo coisas que eles não poderiam estar perdendo, né? Enquanto eles estão lá empreendendo e buscando o negócio. Você vai ver um monte de guru falando que você tem que focar no dinheiro, ganhar o dinheiro, fazer o negócio, e você tem que fazer tudo isso. Mas existe uma maneira de você prosperar, ganhar dinheiro sem perder o essencial. Existe uma maneira de você prosperar no seu negócio, mas prosperar também na sua família. Prosperar no seu negócio, mas também ter um alinhamento com a sua família. E eu, por ter vivido na pele e ter estudado com diversos mentores e ter treinado mais de 12 mil pessoas, eu entendi que existe uma maneira de fazer. E essa maneira foi a metodologia que eu desenvolvi, que é a imersão Amina para empresários. São 3 dias para um realinhamento profundo. E como é que funciona isso? Nós captávamos recursos dos Emirados Árabes, né? E lá em Dubai existe um prédio, que é o maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa. Ele tem 863 metros de altura. Ele tem em torno de 192 estacas fundadas no chão, né, para você fazer a base. E só para você fazer a base, a estrutura desse prédio, ele tem, se eu não me engano, são 163 andares. Eu não me lembro agora ao todo, tá? Mas é quase 1 quilômetro de altura, é muita coisa, né? Só a fundação dele, né? As estacas, elas descem quase 110 metros de profundidade. Só a fundação dele levou quase 2 anos para ser construída, né? E só depois da fundação muito pronta, muito bem trabalhada, vieram o quê? Vieram os andares, os 863 metros de altura. Qual a analogia que a gente pode fazer para o empreendedor? Ele quer construir um império, ele quer construir um negócio, ele quer ganhar muito dinheiro, ele quer avançar. E é muito genuíno isso, porque ele pensa, em primeiro lugar, em realizar os seus sonhos e da sua família. E isso é muito digno. Mas ele não entende que ele não vai construir andares altos se ele não cuidar da base. É igual uma construção, tem construtora. Onde você enterra mais dinheiro numa construção? Boa parte do budget de uma construção é na fundação. Então, o que ele menos investe? Nele. Então, ele quer construir uma empresa que prospere, mas em quem ele investe menos? Nele. Se você fala de autodesenvolvimento, você precisa se desenvolver, realinhar isso. Isso é besteira, rapaz. A gente tem que trabalhar. Porque ele está onde? Lembra que a gente falou nisso? No piloto automático. E ele não sabe que ele só está no comando de 5% da vida dele. 95% está o quê?
no eu dele, na história emocional. Então, se ele não faz esse realinhamento, o reflexo vai ser onde? O negócio é só mais um, o casamento é só mais um, os filhos são mais um, o financeiro é só mais um. E ele fica lá trabalhando, mas quem está mandando nele? Toda a programação subconsciente dele, que é o que? A base, eu. Entende? Então, Burj Khalifa só é o prédio que é por conta da base. E o empreendedor, quanto mais ele conhece de si, quanto mais ele estrutura essa base que é eu, e na mina, na imersão para empresários, a gente ajuda esse cara a realinhar isso, ele vai construir, ter toda a capacidade técnica e emocional para poder construir o quê? Uma empresa que prospera. Você traz esse olhar para o eu, né? Justamente. Para o eu sem esquecer do negócio, né? Então a gente traz o olhar do eu, do empresário, sem esquecer do negócio. E lá dentro, depois a gente chama esse cara para uma outra jornada. Qual é a jornada? É o meu grupo de mastermind, é um clube de empresários que caminham comigo durante 1 ano. E esse clube de empresários, agora a gente vai olhar para onde? Para o negócio. Na primeira jornada eu olho para ele, na segunda eu olho para o negócio. Vamos prosperar esse negócio, mas agora sem esquecer de quem você é. Aqui vamos olhar para você, sem esquecer do negócio, e aqui nessa jornada que é o Alquimia Empresarial, vamos olhar para o negócio, mas sem esquecer da sua família, sem esquecer de você, e vamos crescer sustentável. E aí ajuda eles a crescerem de maneira sustentável. Então esse é o nosso trabalho. Você trabalha exatamente os pilares mais essenciais para que esse grande empresário não fuja dele mesmo, do próprio propósito enquanto ser humano, mas também não fuja do propósito enquanto empresário profissional. Exatamente. Quando você trata diretamente com essas pessoas sobre negócios, e aí a gente vive hoje numa realidade muito digitalizada, e você passou por esse processo também de digitalização, e hoje a gente consome muito de tudo. Você acha que isso, o fato da gente consumir muito de tudo, a gente perde um pouco do norte? Porque o tempo todo a gente tem essa questão do guru, de venda, faça 6 em 7, faça tantos em um período de tempo muito curto. Você está errado, você está com a metodologia errada. Exatamente. Quem é o certo, afinal de contas? O certo é onde você coloca a sua energia, não é? Então, você que está ouvindo aí, que tem uma série de gurus, que provavelmente é um obeso mental. O que é obeso mental? Aquele que estuda de tudo, mas não aplica nada, né? E cada vez fica mais confuso, né? Então, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que escolher os mentores, né? Então, por exemplo, no digital, eu tenho, obviamente, no meu time, eu tenho um time que trabalha comigo, né? Que faz toda a minha parte digital. E eu tenho um mentor de digital. Eu sigo o que esse cara fala e eu escolhi seguir o que esse cara fala, né? Por exemplo, na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, eu tenho um mentor, eu sigo esse meu mentor. O que ele fala, eu vou fazer. Então, eu escolho os meus mentores, né? E até para quem tem esse desafio de estar seguindo um monte de gente, uma dica, para de seguir todo mundo. Escolhe só um para você ouvir as dicas. Faz uma temporada com essa pessoa, senão você vai ter confusão mental, entende? Porque você consome muito de vários lugares diferentes e hoje a gente vive numa realidade que tudo é marketing, tudo até mesmo quem fala sobre autoconhecimento, trabalha com espiritualidade, faz marketing para vender essa ideia. Exato, exatamente. Então, acaba que isso que você falou, de você escolher quem você realmente quer seguir por um período de tempo e depois você reformula isso, não tem problema. É isso aí, Luana. Mas por um tempo você conseguir focar em algumas pessoas que falam a língua que você quer ouvir ou que você quer começar a falar, né? Nesse período de a mina, que você hoje entende como a mina de ouro, de fato, trabalhar com pessoas e não trabalhar só com dinheiro, mas fazer dinheiro trabalhando com pessoas e mudando a trajetória delas. O que você pensa daqui a 10 anos? Assim, hoje você passou por muitas viradas de chave e o que você projeta de virada de chave daqui para frente? Olha, meu grande foco desse momento é criar um grupo de empresários que prosperem, né? A gente está criando uma tribo que prospera no negócio sem perder o essencial, que são as diversas áreas da vida. Dá para prosperar sem perder o essencial. Então, o meu foco é treinar algumas milhares de pessoas ao longo desse trajeto, nos próximos 10 anos, e criar um grupo que defenda tudo que a sociedade, de uma maneira geral, está pregando contra, né? Então, trazer conexões para a família, trazer conexões para ele viver uma vida boa, trazer conexões para que ele tenha uma vida espiritualizada, não importa qual é a maneira que ele vai buscar, mas ele tem uma vida espiritualizada. Então, o meu grande foco é trazer isso, um grupo que cresça de maneira sustentável, né? Conectada a Deus, prosperando seus negócios, mas sem perder o essencial, que é aquilo que a sua mão esticada pode tocar. O que é espiritualidade para você, Leonardo? É conexão com Jesus. Né? É uma coisa você viver a religiosidade, um rito, né? Um domingo lá para a sua missa, para o seu centro, ou lá para a sua igreja. Outra coisa é você viver uma vida de intimidade. Então, espiritualidade, eu acordar de manhã, e o meu primeiro momento é poder pegar minha Bíblia e falar com Deus. E falar, Pai, o que você quer que eu fale hoje lá no Clubecast? Deus, o que você quer que eu traga de mensagem hoje para essas pessoas
que talvez eu nunca vou conhecer pessoalmente, mas talvez possam ouvir essa mensagem e não precisem passar pela batida de carro que eu passei, mas virem as chaves da vida delas, né? Então, é ter essa conexão com Deus, ter uma vida de intimidade com Deus, né? Então, espiritualidade é você amar o próximo como a você mesmo. Leonardo, é tão difícil para quem não consegue se amar, né? E eu sempre falo para meus alunos que quanto mais você se desenvolve e ama pessoas, mais resultado você tem. Porque Deus, quando quer te abençoar, Ele não manda uma bênção, Ele não manda uma oportunidade, Ele manda uma pessoa. Mas se você tiver dificuldade com pessoas, você se afasta, você desconecta daquela oportunidade. Então, quando você está conectado com Deus, você está conectado com o bem mais precioso dele. Se você pudesse agradar a Deus, você agradaria? Óbvio, né? Então, como agradar a Deus? Amando o bem mais precioso dele. E qual é esse bem mais precioso dele? Foi aquele que ele me disse lá atrás, que era o verdadeiro ouro dele, que são pessoas. Então, espiritualidade para mim é caminhar em Jesus, tendo uma vida de intimidade e amando um próximo como a mim mesmo. Você mudou totalmente o seu mindset referente a você enquanto Leonardo para com as pessoas e Leonardo para com os negócios. Essa mudança de mindset, obviamente, afetou diretamente os seus negócios. Em algum momento você sentiu, talvez, descer um degrau para subir, ou você acha que conseguiu se manter constante ao longo desses últimos anos? Eu me senti seguindo princípios, né? Princípios, se você quebra eles te quebram. Quais eram os princípios que eu estava renegando lá atrás? Eu estava quebrando um princípio muito forte, que é o princípio da conexão com Deus. Eu estava quebrando princípios de valores muito fortes, né? Trabalhando com algumas coisas ilegais, porque na mineração de ouro acaba que em algum momento você vai trabalhar de maneira legal, enfim, você vai negociar o ouro, né? Então estava quebrando princípios. Então quando eu volto, passo por toda essa dor, realinho tudo isso e tenho a oportunidade de fazer da maneira certa, eu não estava dando 2, 3 passos atrás, eu estava fazendo o certo, né? Porque não é sobre dinheiro, é sobre aquilo que te traz paz no coração. E a paz, nada paga a paz. Mas você vivendo princípios, você consegue ter a paz que excede todo entendimento. E por que as pessoas deveriam fazer essa sua imersão da mina? E o que elas... Na verdade, talvez aquela pessoa que está em pleno desespero, de agarrando o mundo e ao mesmo tempo não chegando a lugar nenhum, né? Você tenta agarrar o mundo, você não consegue fazer nada. E que precisa, de fato, mudar o mindset dela. Por que essa pessoa deveria recorrer à mina e recorrer ao seu trabalho? Eu gosto sempre de dizer essa frase, né? Desliga a voz do mundo. Porque a gente tem muitas vozes falando pra gente fazer uma série de coisas. Vários gurus falando, faça aquilo, faça isso, faça assado. Desliga a voz do mundo e ouve a voz do teu coração. E o que o teu coração te pede agora? Talvez algumas pessoas estão ouvindo agora, não estão querendo prosperar o seu negócio, mas estão perdendo o casamento. Talvez alguém que esteja agora indo bem no negócio, mas sempre desconectado, vazio. Então, o que teu coração te pediria para fazer agora? Então, a mina é um chamado para aqueles que querem realmente prosperar, mas sem perder valores, salvando seus casamentos, tendo paz emocional e, com isso, receberem a propulsão para poder prosperar mais o seu negócio. Lá eles vão aprender como realinhar toda a vida deles e qual é o resultado final? Prosperar muito no negócio deles. É isso que tem acontecido com as pessoas que têm vivido a imersão à mina. E é um prazer danado, porque eu acabo encontrando as pessoas em diversos lugares, às vezes gente que lembro, gente que não lembro, né? E eles vão me falam, cara, meu negócio está assim, cara, salvei meu casamento, cara, você não sabe como é que está o relacionamento, que eu não estava bom com meu filho. E o que paga isso? 1 bilhão pagaria? Alguns milhões pagariam? Não. Mas imagina você ter tudo isso e ainda ter um negócio que prospera. Então essa é a proposta. Se você que está aqui ouvindo a gente tem sede por isso, desliga a voz do mundo, ouve a voz do teu coração. E eu gosto de dizer que se você chegou até aqui, né, eu tenho certeza que não foi por acaso. Foi porque ele ouviu a voz do coração dele, que ele deveria ouvir isso aqui para dar um novo norte na vida dele. Leonardo, muito obrigada. Eu espero que você venha mais vezes para a gente poder conversar sobre outros assuntos referentes ao empreendedorismo, ao autoconhecimento. E acho que ouvir a voz que a gente tanto negligencia, né? A gente acaba ouvindo uma voz, mas a gente deixa pra lá, finge que não tá ouvindo, você faz de surdo. E é uma voz que tá aqui dentro, a gente muitas vezes finge não ouvir porque tá imerso a tantas coisas, tantos objetivos que a gente tem que perdidos nos seus objetivos. Perdidos nos nossos objetivos. É tanta coisa que a gente quer alcançar, tanta coisa que ditam pra gente como necessário, que às vezes não são tão necessárias assim, e o que é necessário tá sendo deixado de lado. Então, muitíssimo obrigada. Foi um bate-papo que mudou
meu mindset um Uau, pouco. que legal. Então, eu espero que o Clube Empreendedor Brasil faça parte da mina, que os meus Legal. chefes, Rafael Pons e Leonardo Ribeiro, possam participar junto com você, Vai né? ser um prazer. E que mudem também, Já né? deixo o convite para vocês irem para a mina aqui. Maravilha, eu vou repassar esse convite. Legal. Justamente porque esse bate-papo, eu acho que ajuda os empreendedores que não só fazem parte da comunidade do Clube Empreendedor Brasil, que muitos estão começando e aí estão passando por vários percalços, né, na E caminhada. que faz parte da jornada do business. E que é inevitável, né? Porque todo mundo tem um começo. Como a gente falou muito aqui, a gente consome muito o objetivo final, a gente esquece que tem uma caminhada que dá de fato para você conseguir passar de uma forma equilibrada, né? Entendendo o que é essencial e o que pode ficar em segundo plano. E né? quando houver um desequilíbrio, só para falar, Lona, finalizar, ele vai haver no negócio. Não temos que falar utopia, mas esse desequilíbrio ele tem que ser programado. Esse é o problema, que as pessoas vivem um desequilíbrio sem programação, não tem prazo para terminar, não tem alinhamento. E aí o que acontece? Isso estoura diversas áreas de vida. É desequilibrante empreender e começar o negócio? Óbvio que é, mas só precisa ser programado. E se ele for bem programado, a gente ensina isso na mina como, né, ele consegue empreender com mais vigor, mais força, mais apoio da família para ele chegar no objetivo dele. Maravilha, Leonardo. Olha, se foi mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil, acho que eu finalizo dando um convite a vocês de ouvirem a voz que vocês tanto fingem não ouvir. Que é o próximo episódio. Esse foi mais um Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil. Falou.